Olá, meus amados, meus queridos irmãos, minhas irmãs, você que nos assiste, você que nos acompanha, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu quero cumprimentá-lo a você, a sua casa e toda a sua família na paz do Senhor Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, habite e continue em nosso coração, não só hoje, mas que seja para todo sempre. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, eu agradeço a Deus pela oportunidade que nos é dada. Agradeço também a você, que tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado os seus afazeres, cancelado os seus compromissos, para juntos meditar conosco na palavra de Deus. Muito obrigado. Eu peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado, que Deus o abençoe grandiosamente. Queridos irmãos e minhas irmãs, quando Jesus, entre a multidão, escolhe 12 discípulos e envia esses 12 discípulos a pregar o Evangelho, ele não escolhe um grupo específico para ser anunciada a palavra de Deus. A missão que eles receberam do Senhor foi: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Significa que o Evangelho para ser pregado, anunciado a todas as pessoas. O alcoólatra, a prostituta, o macumbeiro, o viciado, para todos tipos de pessoa, a palavra de Deus é para ser anunciada. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes a gente quer limitar as coisas, mas não é dessa forma. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes a gente rejeita as pessoas, a gente despreza as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. A gente olha muito para o passado das outras pessoas e não se lembra de quem a gente já foi. Quantos erros nós já cometemos diante de Deus? Quantas coisas horríveis aos olhos de Deus nós já praticamos no passado? Louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo assim o Senhor olhou para nós com olhar de misericórdia, com olhar de piedade, nos tirou do fundo do poço, do lamaçal do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Se hoje nós estamos aqui, não é porque merecemos, não é porque somos merecedores. Estamos aqui pela misericórdia de Deus. Porque quando ninguém mais dava nada mais por nós, o Senhor olhou para nós com um olhar de piedade, com um olhar de compaixão. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a sociedade nos rejeitou, o Senhor nos abraçou. Bendito seja Deus. E hoje a gente despreza as pessoas. Hoje nós olhamos muito para o defeito das pessoas, porém não olhamos para dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos e amados irmãos, eu quero dizer a você que este evangelho é para ser anunciado, é para ser pregado a todas as pessoas. Não importa quem já foi, não importa quem esta pessoa é, a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar a vida de qualquer ser humano. Muitas pessoas hoje se afastaram da casa de Deus. Outras, mas não têm o desejo de voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós usamos muito a palavra de Deus para atacar o nosso próximo,
para atacar as pessoas, para causar insulto às pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, amados, é para ser pregada, anunciada na sua essência, da forma que ela é. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus não é para ser usada, para ser pregada, melhor dizendo, para desabafar em cima de alguém. Não, senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas hoje não pregam o evangelho na sua essência, da forma que ele é. Não. Sempre usa uma coisa para tentar distorcer a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero lhe dizer, nesta oportunidade, Jesus não deu autoridade para mim e nem para você julgar as pessoas. Esta autoridade, este poder, só ele tem. Tiago diz que nós não somos juízes para julgar as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Só existe um legislador e juiz, que é o próprio Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus queridos e amados irmãos, pregamos a palavra de Deus. Nós não estamos aqui para condenar ninguém ao inferno, até porque nós não temos morada no inferno, a nossa morada é no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Você nunca vai ofertar para alguém aquilo que você não tem, aquilo que você não pode dar, aquilo que você não lhe pertence. Não, você não pode fazer isso. Você não pode dar para alguém aquilo que você não tem. O que nós temos é o céu, pois é o céu que nós temos para oferecer às pessoas. Imagine Jesus no momento da sua agonia, no momento que está agonizando. Jesus poderia ter condenado aquele ladrão que estava ao seu lado, que criticou de Jesus, que zombou de Jesus, que escarneceu de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem que sabe lá quantos crimes aquele homem cometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe lá quantos assaltos aquele homem cometeu, mas mesmo assim alcançou o perdão do Senhor. Imagine a mulher que foi apanhada em um flagrante adultério. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus poderia ter condenado aquela mulher naquele mesmo instante, porque era lei e tinha que se cumprir a lei. Louvado seja o nome do Senhor. E qualquer pessoa que fosse apanhada em um flagrante adultério teria que ser condenada. Jesus não condenou aquela mulher. Jesus deu a possibilidade, a liberdade, a chance dela se arrepender. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus mostrou para ela que o que ela estava praticando não era certo, mas concedeu o perdão. E por que que a gente quer condenar as pessoas? Por que que a gente quer, a qualquer preço, jogar as pessoas no inferno? Louvado seja o nome do Senhor. Se Jesus tem o poder de salvar, se Jesus tem o poder de restaurar a vida da pessoa, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados e queridos irmãos, que venhamos analisar, venhamos pregar a palavra de Deus. Hoje existem pessoas depressivas, hoje existem pessoas que não conseguem dormir direito, porque foram julgadas injustamente. Louvado seja o nome do Senhor. E como lhe disse nesta mensagem, pessoas que se afastaram do Evangelho, pessoas que não pretendem voltar à casa de Deus porque foram julgadas injustamente. E o que mais nos dói, queridos, o que mais nos maltrata, o que mais nos ofende, é porque não são os ímpios que nos julga, são nossos próprios irmãos. São aqueles que provam a ceia conosco, são aqueles que partilham o mesmo pão conosco, é deles que recebemos o julgamento. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos e amados irmãos,
pregamos a palavra de Deus, falamos do amor de Deus. Julgamento não é com nós, não é para nós. Nós não temos essa autoridade para julgar. Somente a Deus e a sua palavra é que tem este poder. Para não ficar apenas nas minhas palavras, eu peço a você que bondosamente abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 7, a partir do verso 1. Veja o que Jesus está dizendo. Veja o que Jesus está nos mostrando. Não julgueis para quê? Para que não sejais julgados. No momento que você julga alguém, você está correndo o risco de sofrer a mesma punição. Louvado seja o nome do Senhor. No momento que você condena alguém, você está sujeito a sofrer a mesma punição. Louvado seja o nome do Senhor. Então perceba-se que a palavra de Deus aqui, a orientação de Jesus, é que nós não venhamos cometer erros como esse. Não julgueis para quê? Para que vocês não sejam julgados. Louvado seja o nome do Senhor. A gente pensa muito em punir as pessoas. A gente pensa muito em julgar as pessoas. Será que nós não vamos sofrer o mesmo julgamento? Louvado seja o nome do Senhor. Será que aquilo que a gente está proferindo às pessoas, será que a culpa que a gente estamos jogando em cima de alguém, a punição que nós estamos oferecendo a alguém, será que a qualquer momento nós não vamos se achar na mesma situação? Louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre digo que se você não come uma comida, não critique a quem come. Por quê, irmão de Sivaldo? Porque mais tarde você pode se encontrar em uma situação em que é necessário você também se alimentar da mesma comida. Louvado seja o nome do Senhor. E aí? Como é que fica a situação? Veja, analise bem cada parágrafo deste versículo. Veja que isso aqui não é Mateus falando. Isso aqui é o próprio Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é o próprio Jesus. Queridos irmãos, o dia da manhã não nos pertence. Somente a Deus pertence o dia de amanhã. Hoje, nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus. Deus pode pegar o mendigo, Deus pode pegar o drogado, pode pegar a prostituta, o alcoólatra e mudar a sua situação. Mudar o seu cativeiro, como diz no provérbio popular. Pode mudar. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, que antes de condenarmos as pessoas, antes de julgarmos alguém, analisamos a nossa vida. E venhamos perceber que nós somos seres humanos. Nós temos as nossas fragilidades. Nós temos uma mente pecaminosa. Louvado seja o nome do Senhor. Aprove a Deus ter misericórdia da nossa vida. Nós não conseguimos nos sustentar, permanecer de pé, sem a misericórdia de Deus sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós venhamos estar de pé, permanecemos de pé, não é porque somos capazes, é pela bondade de Deus, é pela misericórdia do Senhor. Então o versículo nos diz: não julgueis para que não sejais julgados. O verso de número 2 nos diz o seguinte: pois com critério com que julgade, serei julgado, e com a medida em que tiveres medido, vos medirão também. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui,
Não existe escape para as pessoas que sempre condenam, que criticam as pessoas, porque você pode passar por esse mesmo processo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o verso de número 3 nos diz assim: por que vê tu o argueiro no olho do teu irmão? Não, porque vê tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio. Isso aqui são palavras de Deus, palavras de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E aquilo que acabei de lhe informar, de lhe dizer. A gente olha muito para os defeitos dos outros, condena as pessoas pela aparência. Louvado seja o nome do Senhor. Critica, zomba muito das outras pessoas. Amado, nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Nós não estamos de pé porque somos bonzinhos, não. A palavra de Deus diz que nós éramos constituídos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus olha dos céus à terra, não viu sequer um justo aqui na terra. Nenhum que tivesse a possibilidade de salvar-se por si próprio. Porque se tivesse um justo aqui na terra, o sacrifício de Jesus seria em vão, se tornaria em nada. Mas como olhou desta baixa terra e não viu sequer um justo, todos pecadores, distanciados, afastados da comunhão com Deus, o que Deus fez? Envia o seu filho. Envia o seu filho para morrer em meu e em seu lugar. Para quê? Para nos dar o direito de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aquilo que eu não desejo para mim, eu não devo desejar para as outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que eu não almejo para a minha vida, aquilo que eu não pretendo que aconteça comigo, não devo pretender que aconteça com as outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, analise bem estes textos que lemos nesta oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Medite com atenção nesses textos que lemos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se nós analisarmos com profundidade, com bastante atenção, nunca mais nós vamos querer condenar ou julgar o nosso próximo. Porque nós somos seres humanos, como já lhe disse, e nós somos limitados. Nós também, a qualquer momento, podemos sofrer a mesma punição. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o versículo de número 3, porém, nos diz: por que vê tu argueiro no olho? A gente olha muito aquilo que já lhe disse. Para os defeitos, para as maus qualidades, para as maus atitudes dos outros. Mas para a gente não olha. A gente olha muito para a família dos outros, erros dos outros. Da família dos outros, mas a nossa família a gente não corrige. Isso aqui é muito sério. Porque vê tu argueiro no olho do teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio. Isso aqui é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor nos orientando, nos mostrando que antes de eu olhar para o erro do meu irmão, da minha irmã, eu devo olhar para mim também.
A mulher que foi pega no ato de adultério, quando Jesus se levanta para dar a palavra a seu favor, e disse que aqueles que não tivessem pecado atirassem a primeira pedra, e nenhum se achou com coragem, nenhum teve atitude, porque eles reconheceram que eles também eram pecador. E pecador não acusa pecador. Pecador não acusa pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre digo que a nossa consciência é o nosso maior tribunal. Ela nos absolve e ela nos acusa. Queridos, eu quero deixar esta palavra para o teu coração nesta oportunidade. Mas quero ler mais uma vez esses 3 versículos para nós encerrar. Não julgueis para que não sejais julgados. Não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgado. E com a medida em que tiveres medido, vos medirão também. Porque vê tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio. Analise esses 3 versículos. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a você que tem sido a nossa companhia, agradeço a você que é ouvinte desse canal, a você que pela primeira vez chega a este canal, muito obrigado. Só desejo a você que deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e também compartilhe estas mensagens. Que Deus abençoe, que você fique na paz.